Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 91. Um jogo de batata quente, com lingerie. Fix imaginou-se inteligente enquanto andava na ponta dos pés como um ladrão até a porta de Ramshu. Ele olhou ao redor de maneira esplêndida e então usou uma voz extremamente baixa para invocar uma aparição, fazendo-a entrar no quarto de Ramshu pela fresta embaixo da porta. Os demônios originais de Ramshu foram refinados a partir de espectros para começar, então aparições também poderiam ser outro conjunto de olhos para os invocadores. No entanto, como criaturas convocadas de necromantes, carregavam um leve indício de morte sobre eles e tinham um contorno branco acinzentado. Qualquer um com um nível de alerta ligeiramente mais alto descobriria facilmente vestígios deles. Os demônios originais de Ramshu haviam passado por um aperfeiçoamento mágico especializado, portanto, não possuíam nenhuma onda mágica que emanasse deles. Sua forma também era indistinta. Enquanto eles não entrassem em contato com o limite mágico, seria muito difícil descobri-los. Acrescente a isso o fato de que os demônios originais eram um dos generais demoníacos e tinham uma conexão mental com o mago. Eles poderiam ser implantados a longas distâncias e tinham capacidades incomuns de ataque. Portanto, não importa como alguém o visse, um demônio original era muito mais prático que um espectro. Depois que a aparição de Fitch entrou no quarto de Ramshu, ela circulou por dentro e depois parou na frente da janela de Ramshu. Parecia estar observando silenciosamente os movimentos de Ramshu. Respirando uniformemente, Ramshu estava do seu lado e parecia estar em um sono profundo. Ele parecia estar completamente alheio a tudo o que acontecia ao seu redor. Fitch usou o espectro para sondar do lado de fora antes de colocar a mão na maçaneta da porta, exercendo uma pequena quantidade de força. A porta do quarto de Ramshu se abriu com um pequeno guincho. Um saco de pó de repente apareceu em sua mão. Fitch abriu o embrulho de papel e soprou na frente da porta. O pó se dispersou no ar e emitiu uma leve fragrância. Pó da tentação da alma. Ramshu tinha algum conhecimento sobre o veneno em pó e já havia reconhecido a fragrância quando se dispersou agora. Ele riu friamente por dentro e não prendeu a respiração. Ele continuou a inspirar e expirar naturalmente. Com a força que seu corpo adquiriu depois de entrar no terceiro reino demoníaco, os pós de baixo nível que o levariam a afundar em um estado drogado não tinham absolutamente nenhum efeito sobre ele. Um sorriso sinistro e venenoso em seu rosto. Fitch tinha uma expressão alegre no rosto agora, enquanto caminhava levemente em direção a Ramshu, olhando ferozmente. O que ele estava pensando, ninguém sabia. Alavancando a linha de visão dos demônios originais, Ramshu ainda via completamente a expressão de Fitch mesmo com os olhos fechados. Embora ele mantivesse uma postura adormecida com seu corpo, Ramshu já se preparara há muito tempo. Ele estava preparado para fazer um movimento assim que as coisas fossem para o sul. Ramshu estava preparado para matar assim que Fitch colocou a mão nele. No entanto, Fitch não parecia tão ousado quanto Ramshu pensava. Ele olhou para Ramshu e depois murmurou para si mesmo: seu escravo humilde, você é completamente indigno do mestre Fanny. Eu deveria ter te tirado do curso de necromância há muito tempo, mas você não estava por perto há muito tempo. No entanto, vamos ver onde você vai correr neste momento. Depois de amanhã, todos terão certeza de que você é um pervertido. Mesmo que a mestre Fanny te ajude, as autoridades da escola irão expulsá-lo do curso de necromância. Eu passei muito esforço e tempo em querer fazer um movimento contra você, haha. Fitch murmurou enquanto tirava um grande pacote do seu ser. Ele se abaixou e empurrou o pacote sob a cama de Ramshu, então lentamente saiu do quarto de Ramshu com um ar orgulhoso, gargalhando em um tom baixo enquanto o fazia.
Ele então fechou cuidadosamente a porta do quarto de Ramshu e caminhou com facilidade para o seu próprio quarto com um rosto cheio de satisfação. Ramshu imediatamente se sentou em sua cama depois que Fitch saiu e se inclinou para olhar em volta. Ele descobriu que Fitch tinha pendurado este pacote das ripas de madeira debaixo da cama. Ele teria sido pressionado para descobrir se não tivesse olhado com cuidado. Quando Ramshu derrubou o pacote e o abriu, ficou espantado com o que viu. Uma coleção de lingerie feminina fina e frágil cumprimentou seus olhos. Esses artigos coloridos de roupas eram rendados e todos tinham pequenas quantidades de tecido. Eles eram fofos ou CY. Alguns tinham acabado de ser lavados, com dois parecendo que tinham acabado de ser retirados e não tinham tido tempo para serem lavados. Havia alguns traços do corpo feminino neles. Ramshu olhou para os itens de lingerie feminina dentro do pacote e os olhou 2 vezes, suspirando que Fitch realmente possuía métodos surpreendentes de vingança. Ele começou a cultivar uma apreciação saudável pela Fitch. No entanto, o que ele admirava não eram os esquemas de Fitch, mas seus métodos. Quem teria pensado que ele seria capaz de obter silenciosamente e involuntariamente tantos artigos de lingerie feminina? Ele se perguntou se havia algum nesta pilha que pertencia ao mestre Fanny. Balançando a cabeça com riso involuntário, Ramshu sabia que, uma vez que as meninas da escola percebessem que a lingerie estava desaparecida, elas iriam criar um enorme furor amanhã. Fitch estava certo de ter outros truques na manga. Talvez houvesse uma sala por sala de busca de todos os estudantes do seu masculino amanhã. Se esse pacote fosse descoberto embaixo da cama, Ramshu certamente ganharia o título de grande demônio pervertido. Ele não teria que esperar que a escola o expulsasse, pois ele próprio não teria o rosto para enfrentar ninguém e nunca mais apareceria dentro da academia. Eu não farei nada para você se você não fizer nada para mim. Fitch, Fitch. Você não pode me culpar por ser cruel desta vez. Ramshu pegou o pacote e riu baixinho quando saiu da cama e caminhou em direção ao quarto de Fitch com o demônio original liderando o caminho. Ele usou quase os mesmos métodos exatos de alavancar a visão do demônio original para copiar os métodos de Fitch. Ele viajou silenciosamente para o quarto de Fitch, empurrou o pacote embaixo da cama de Fitch e saiu, sem saber o que era. Uma vez que este assunto foi completado satisfatoriamente, Ramshu retornou ao seu quarto e não voltou a dormir, mas sim usou outro demônio original para observar os movimentos de Duke. Duke tinha voado diretamente para uma sala de aula no quarto andar do prédio, depois de chegar ao prédio principal escuro. Não havia uma alma dentro do prédio da sala de aula à noite. Duke não se moveu depois de pisar nesta sala, tornando-se um com a noite. Ramshu olhou para Duke na escuridão, através dos olhos do demônio original estacionado nas sombras de uma grande árvore. Exceto, ele não fez outro movimento depois de chegar e não teve mais movimento. Isso fez com que Ramshu se sentisse bastante confuso. Ele não tinha certeza do que Duke estava fazendo no prédio da sala de aula no meio da noite. Depois de um tempo, quando Ramshu começou a se sentir um pouco impaciente, uma nuvem gorda de luz negra apareceu de repente à distância e se moveu lentamente em direção ao prédio da sala de aula. Teria sido difícil descobrir a existência da nuvem se ele não estivesse prestando atenção na escuridão. Ramshu deu-se um tremor mental e imediatamente aumentou sua atenção. Ele observou cuidadosamente os movimentos dentro dessa bola de luz. A luz escura estava densamente concentrada como um denso pedaço de nuvens, tornando difícil para Ramshu ver o que estava acontecendo lá dentro. O Duque imóvel só detectou essa nuvem de luz que entrou no prédio da sala de aula, e de repente ele tossiu levemente. A nuvem de luz negra parou por um momento ao ouvir a tosse de Duque, depois subiu rapidamente os degraus e seguiu para o quarto em que Duque estava. Duque e a nuvem de luz negra finalmente encontraram o espaço entre eles.
Duke lançou um olhar para a nuvem de luz escura que parou na frente da porta e exibiu um traço de sorriso, dizendo em voz baixa: a organização do Black Underworld do Empire está em toda parte. Existem até pessoas do Black Underworld dentro desta organização. É muito bom conhecê-lo. Eu acho que você pode revelar sua verdadeira aparência agora. Eu estou nesta academia há muitos anos e gasto muito dos recursos da organização apenas para entrar neste lugar desde o começo. Minha identidade não deve ser revelada a qualquer custo. Há muitos arquimagos como você na Academia da Babilônia, e o chefe da escola é até um grande mago. Não seria insignificante se nós a assustássemos. Uma voz familiar viajou da nuvem de luz negra. Foi então retirado como camadas de roupas sendo retiradas, revelando a figura da velha bruxa Camila. Era ela. Rancho ficou surpreso ao observar tudo com grande cautela, com medo de perder qualquer parte da conversa. Havia uma organização do Manto Negro dentro do Império Lancelot, e portanto certamente haveria uma organização similar dentro do Império Khazes. Parecia que Camila era do Império Khazes e era membro do Black Underworld do Império Khazes. Isso foi muito interessante. Então é você? Haha. Eu até te vi, ó. Quem pensaria que você é um de nós? O submundo negro do Império é de fato infinitamente engenhoso. Parece que a minha missão desta vez será muito mais fácil do que o esperado. Duke também ficou bastante surpreso quando Camila se revelou. É muito perigoso para nós dois nos encontrarmos aqui. A organização da Arquimantle do Lancelot Empire não é tão fácil de lidar. Eu tive alguns problemas com eles aqui. Eles são como moscas que zumbem ao seu redor. Se minha identidade for revelada, eu não apenas imediatamente morrerei uma morte horrível, mas também fracassarei em viver de acordo com o cultivo do Império sobre mim. Corte a tagarelice. Que negócio você teve em me contatar? Camila correu para Duke, impaciente, para começar a trabalhar. Assentindo, Duke disse gravemente: tenho muitas responsabilidades sobre mim nessa viagem ao Império Lancelot. Se não fosse pela incapacidade de resolvê-los, eu não me atreveria a chamar seus agentes do Black Underworld. Eu perguntei a um mestre fame do curso de necromância hoje e ouvi que além da biblioteca de cada major, há também uma biblioteca secreta. Precisamos procurar alguns materiais e gostaríamos de perguntar onde a biblioteca está localizada e como entraremos. Há, de fato, uma biblioteca secreta com muitos livros raros armazenados no interior. Eu não só ouvi falar desta biblioteca, mas eu tenho tido o privilégio de entrar antes. No entanto, há um limite mágico pessoalmente lançado pelo diretor. Ninguém pode entrar sem a aprovação do diretor. Eu ia pesquisar maldições do Major das Trevas da última vez. Foi assim que consegui, acompanhado pelo diretor. Se você quiser invadir a biblioteca secreta, tenho certeza de que será descoberto pelo diretor. É melhor pensar em outro plano. Camila advertiu gravemente Duke com o rosto cheio de resignação. Duke pensou com o rosto escurecido por algum tempo depois de ouvir as palavras de Camila e disse a ela: se esse é o caso, então vou ter que te impor e pensar em um caminho para dentro. O Império gostaria de saber tudo sobre o Olho das Trevas. Vá para dentro e veja se há alguma coisa com relação a isso. Antes de fazer esta viagem, aqueles que estavam no topo do Black Underworld disseram que eu poderia usar você em momentos críticos. Espero que entenda. Se o Império quisesse investigar este assunto, eles poderiam ter me dado ordens diretamente através do Black Underworld, porque eles iriam incomodá-lo com uma viagem pessoal. Camila olhou para Duke confusa e não concordou imediatamente, abrindo a boca e perguntando a Duke: você não precisa saber muito sobre esse assunto. O Império tem seus próprios arranjos em nos enviar. Você só precisa ir até a biblioteca secreta e me ajudar a entender tudo o que há para saber sobre o Olho das Trevas. A testa de Duke se enrugou quando ele disse um pouco infeliz: que item é esse? Parece algo do nosso Major Escuro. Diga-me como é sua informação básica.
Não é algo do seu Major Sombrio. Foi criado pelos necromantes em uma época em que os necromantes eram fortes. Os segredos da abertura do cemitério da morte estão escondidos lá dentro. Dizem que o cemitério da morte é um solo sagrado para os necromantes. Muitos anos atrás, quando os necromantes invadiram as terras, o cemitério da morte era um lugar do mal que ninguém ousou mencionar no continente. Os tomos de segredos assustadores da necromância podem ser mantidos no interior. O Império precisa dos segredos por dentro, então você precisa compreender os segredos do Olho das Trevas com o melhor de suas habilidades. O rosto de Camila mudou um pouco enquanto ela pensava brevemente e depois disse: como esse é o caso, então vou pensar em uma maneira de entrar. No entanto, o diretor sempre está presente sempre que entramos, então eu só posso fazer o meu melhor. Tudo bem, então, deixe-me saber assim que você entrar, se você faz ou não alguma descoberta. Eu vou ficar no Major do Vento no futuro previsível, trocando algum conhecimento da magia do vento. Você pode usar outras desculpas para me encontrar abertamente. Duque assentiu e disse para Camila. Os dois chegaram a um acordo por este ponto e não continuaram mais discussões depois. Os dois saíram da sala de aula construindo um por um depois de se dispersarem. Depois que Rancho recuperou seus demônios originais, ele passou pela conversa deles em sua mente e contemplou um pouco com a testa franzida, finalmente lentamente adormecendo. E assim termina o capítulo 91. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui.